Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o anúncio do presidente estadunidense Donald Trump da imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A minha análise vai incluir os seguintes tópicos: como funciona uma tarifa e quem paga a conta, as justificativas do Trump, a resposta do governo brasileiro e a soberania nacional. Eu vou deixar links das fontes que eu usei na descrição do vídeo também. As tarifas são uma política protecionista que podem funcionar de diversas formas e com objetivos variados. No caso de uma tarifa geral, como essa anunciada pelo governo Trump, se uma empresa americana importar um produto vindo do Brasil por $100, por exemplo, a empresa passa a ter que pagar 50% desse valor, ou seja, $50 para o governo americano. Como as empresas que fazem as importações repassam para o consumidor final o custo da tarifa para manter suas margens de lucro, os produtos brasileiros passam a ficar mais caros para o consumidor estadunidense. Isso tem dois impactos muito claros no curto prazo. A situação do consumidor estadunidense fica pior, porque ele passa a pagar mais caro se quiser comprar produtos brasileiros, e como isso tende a reduzir o que eles importam do Brasil, as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos ficam prejudicadas, o que faz com que as pessoas que trabalham para essas empresas brasileiras possam perder seus empregos. Ou seja, quem paga a conta é a classe trabalhadora. A justificativa econômica tradicional para impor uma tarifa a produtos estrangeiros é de proteger uma indústria nacional nascente. Outra opção protecionista comum é dar subsídios para alguns setores da economia. Na prática, consegue impor suas vontades quem tem poder político, tanto do ponto de vista da política interna, para ganhar subsídios ou impor tarifas contra produtos importados, concorrentes, quanto do ponto de vista da política externa, ou seja, quais países conseguem impor políticas que os beneficiam sobre os outros países. Na carta enviada ao governo brasileiro, o presidente estadunidense Donald Trump deu três justificativas para impor a tarifa de 50% aos produtos brasileiros: uma perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, censura das plataformas americanas de rede social por parte do STF do Brasil e políticas brasileiras que tornariam a relação comercial entre os dois países desfavorável para os Estados Unidos. Sobre uma suposta perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro, ele foi considerado inelegível em dois julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral. Uma delas por afirmações sem provas sobre o sistema eleitoral brasileiro, numa reunião com embaixadores estrangeiros em 2022. E o outro por abuso de poder político pelo uso eleitoral das comemorações oficiais do 7 de setembro de 2022. Além disso, ele responde a um processo criminal no STF por tentativa de golpe de Estado. O processo segue todas as regras da legislação penal, que está na fase das alegações finais, que é a última etapa antes do julgamento que vai decidir se o grupo deve ser acusado ou absolvido. Tudo seguindo os processos da legislação brasileira. Sobre a suposta censura das plataformas americanas de rede social por parte do STF, eu vou apenas adiantar parte da resposta do governo brasileiro. Abre aspas para o Lula. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. Por último, sobre a suposta relação comercial desfavorável dos Estados Unidos no comércio com o Brasil, olhe os dados da balança comercial do Brasil com os Estados Unidos. Os números negativos que aparecem desde 2009 indicam que, de lá para cá, o Brasil importou mais produtos americanos do que exportou para os Estados Unidos, ou seja, uma situação desfavorável para a economia brasileira. E vamos observar agora o período completo apresentado no gráfico, desde 1997. Ainda que o saldo tenha ficado positivo para o Brasil entre 2000 e 2008, que foi o período do boom das commodities, o saldo total nesses 28 anos de comércio entre os dois países é de 48 bilhões de dólares favorável aos Estados Unidos. O governo brasileiro já respondeu. O presidente Lula rebateu as justificativas do Trump e escreveu que vai seguir a lei da reciprocidade econômica. Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump, apresentada em uma rede social na tarde desta quarta-feira, é importante ressaltar: o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado
é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discurso contra os direitos humanos e a liberdade democrática. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. É falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares nos últimos 15 anos. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Sinceramente, aqui não tem muito o que acrescentar. Independente de você gostar ou não do Lula, fica difícil discordar da resposta do governo brasileiro, que deixa clara a questão da soberania nacional e segue a legislação vigente do nosso país. A gente também não pode aceitar essa visão rebaixada e antinacional de políticos da direita sobre o caso. Eles sabem que as justificativas do Trump não fazem o menor sentido e que a resposta do governo brasileiro está de acordo com a Lei de Reciprocidade Econômica que foi aprovada pelo Congresso Nacional sem nenhum voto contra, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Então, o que restou foi tentar apelar e jogar a culpa no Lula como sempre. Esse episódio é uma oportunidade para a gente refletir sobre a soberania nacional do Brasil. Existe uma óbvia questão de política externa com os Estados Unidos no papel de potência imperialista hegemônica tentando impor suas vontades, goela abaixo do Brasil e de outros países. Que papel você acha que cabe ao Brasil no mundo? Seguir como um país da periferia do sistema capitalista global, subordinado às vontades da potência imperialista hegemônica? É para enfiar o rabo entre as pernas e aceitar a vontade do governo de outros países? Ignorar as leis brasileiras e a vontade do povo brasileiro? Do ponto de vista econômico, esse episódio fica claro como o Brasil precisa investir de uma forma planejada na indústria nacional, para não ficar exposto a guerras tarifárias. Não basta apenas meter uma tarifa aqui e ali ou dar subsídios em resposta ao Trump. Para ter uma indústria nacional competitiva e com tecnologia de ponta, é necessário investir em toda a cadeia produtiva, no ecossistema produtivo do país. É preciso investir na qualificação técnica dos trabalhadores, nas universidades para pesquisa tecnológica de ponta e na infraestrutura. Pensando em subsídios, a gente quer gastar bilhões de reais em subsídio para o agronegócio exportador ou investir na agricultura familiar que coloca comida no prato do brasileiro? A gente quer dar subsídio para o setor automobilístico e seguir queimando combustíveis fósseis ou investir em transporte público abundante e de qualidade? São escolhas que o povo brasileiro na prática nem é capaz de fazer, pois a sua vontade muitas vezes não é refletida na gestão do Estado brasileiro, que via de regra atende aos interesses da burguesia nacional e estrangeira. Se você concorda que essa situação precisa mudar, se organize politicamente num partido disposto a colocar a classe trabalhadora como protagonista de sua própria história. Um mundo melhor é possível.